Boa noite a todos e todas. Sou Michele Alves, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Oswaldo Cruz, e vamos dar início hoje a mais uma live do FONASEF, do Fórum das Entidades Nacionais de Servidores Públicos Federais, com o tema Trabalhadores da Saúde e da Assistência Social, Vidas acima dos lucros. E nós temos as nossas convidadas aqui hoje, a Nahara Aragão, da Fazubra, a Viviane Pérez, da FENASPES, e a Elaine Pelaz, do Conselho Nacional de Saúde. Iniciamos essa live com um enorme pesar, né, pois já atingimos mais de 13 mil vítimas da Covid-19, vidas que poderiam ter sido preservadas se tivesse mais uma atuação eficaz do governo federal, onde um presidente não defende o isolamento social e faz um discurso do lucro acima das vidas. Continua agindo com políticas neoliberais e de Estado mínimo, não cuidando da vida das brasileiras e dos brasileiros. Mas nós, servidores públicos, servidoras públicas federais, estamos, cada um em sua área de atuação, na frente, no enfrentamento do combate ao Covid-19, honrando com a nossa missão, que é cuidar do povo brasileiro. Então, eu peço, né, para que as nossas convidadas façam uma pequena apresentação. Nahara Aragão, gostaria de ouvir sua apresentação, sua palavra, por favor, nesse momento. Boa tarde a todas e todos. Não podemos nem falar que é um prazer estar discutindo esse tema agora, diante desse cenário de conjuntura, mas é um prazer estar com os colegas discutindo um tema que tanto precisa e urge ser falado sobre o nosso trabalho na saúde, sobre a representação dos trabalhadores da saúde e da assistência social. Eu faço parte da diretoria da Fazubra, a Federação dos Técnicos Administrativos das universidades, das instituições públicas de ensino federal, no qual abarca aí os trabalhadores dos HUs, maioria deles na linha de frente na luta contra o Covid. Também gostaria de iniciar parabenizando os profissionais da enfermagem, e também parabenizando os assistentes sociais, que amanhã é dia do assistente social, duas áreas que estão aí na linha de frente, diante de um problema de saúde e um problema social, que tanto nos tange, e agradecer a todos que têm colocado suas vidas à disposição, mesmo diante de uma conjuntura tão difícil, né, com um governo que nos coloca para a morte, nos deixa despreparados nessa conjuntura. Então, eu gostaria de parabenizar os colegas, e continuemos nas lutas, né, porque combinaram de nos matar, mas nós combinamos que não vamos morrer. Então, quero colaborar, falar um pouco do que nós temos feito, e vou passar para a próxima colega, e daí nós vamos batendo um papo sobre a Fazubra, sobre o trabalho na saúde, sobre o trabalho do serviço social também na saúde, durante a pandemia. Viviane, por favor, faça aí a sua apresentação. Michele, boa noite aí aos colegas Nahara e Elaine, né? É um prazer estar aqui fazendo esse debate aí com o conjunto dos servidores, né, de toda a classe trabalhadora, né, diante desse cenário extremamente difícil, vivendo, né, de ataques a todo o conjunto da classe trabalhadora. Então, primeiramente, eu gostaria de fazer uma saudação aí, né, para todos os enfermeiros e enfermeiras, né, aproveitar e saudar também todos os trabalhadores da saúde que vivenciam aí a linha de frente, né, do enfrentamento ao Covid-19, e também aos meus colegas de profissão, os assistentes sociais, né, que estão aí em diversas políticas públicas, mas especialmente esses, né, que estão aí na política de saúde, na política de assistência, vivendo situações precárias de trabalho, de intensificação do seu trabalho, sem estrutura, né, para conseguir dar conta de salvar vidas, né, e todos esses trabalhadores que hoje vivem, né, toda a classe trabalhadora que vive hoje, né, a falta de recursos para manter as suas necessidades básicas, e todos os servidores públicos federais, todos os servidores públicos, né, que vivenciam ataques imensos nesse governo aí que vem
prefeito vem fazendo imensos ataques, né, de retirada de remunerações, de precarização do trabalho, né? Também temos aí diversos servidores, né, que mesmo não estando na linha de frente, estão desenvolvendo o trabalho remoto, né, com precárias também condições de trabalho extremamente intensificado. Então, estamos aí, né, para fazer esse debate importante hoje, agradecer a FONASEF, né, a FENASPES, vem fazendo debate em conjunto com os federais, né, a FENASPES é a Federação Nacional dos Sindicatos das Servidores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, né, temos hoje 20 estados filiados à federação, né, debatendo e fazendo a luta em defesa dessas importantes políticas públicas no país. Então é isso, vamos aprofundando o debate no decorrer aí da live. Obrigada, Viviane. Vamos passar para a Elaine Pelaz, representante do Conselho Nacional de Saúde, para dar aí a sua apresentação, suas boas-vindas. Olá, boa noite a todas, todos os lutadores e lutadoras que estão nos assistindo, as companheiras aqui de live, né? Uma saudação aí especial às trabalhadoras da enfermagem e do serviço social, né? Que nesse mês aí tem as suas datas que não são só comemorativas, né? São de luta, né? Dias de mobilização e de luta cotidiana, e especialmente nesse contexto da pandemia, né, e em nome do Conselho Nacional de Saúde, né, onde eu faço parte da mesa diretora como representante do segmento das profissionais de saúde, né, representando o Conselho Federal de Serviço Social. Quero aí reafirmar a nossa defesa do SUS, do Sistema Único de Saúde e da saúde pública estatal como direito de todos, como dever do Estado, né, e reafirmar aí a relação da defesa da saúde com a defesa de outra sociedade, de uma sociedade mais justa que essa, de uma sociedade sem exploração dos trabalhadores, né, e livre de opressões também. Então, o nosso compromisso com essa luta, que é desassociável, né, é impossível da gente dissociar, né, e colocar aí a nossa solidariedade, né, à população, né, aos trabalhadores e trabalhadoras que perdem suas vidas, que adoecem e que seguem aí, né, lutando cotidianamente em defesa, né, das políticas públicas, do trabalho com qualidade, né, e dos direitos. Obrigada. Obrigada, Elaine. Toda a vida importa essa nossa luta por uma saúde pública, gratuita e de qualidade, de um SUS do tamanho do povo brasileiro, do tamanho que o povo brasileiro merece. Então, vamos iniciar com a Nara aqui o debate. Inicialmente, a gente vai fazer um apanhado do que as entidades, né, as representações vêm fazendo na linha de frente do combate ao coronavírus, e depois a gente vai estar vendo algumas perguntas aqui que já estão, né, os nossos internautas já vêm contribuindo. Então, Nara, como é que a FASUBRA, que é uma federação que representa os sindicatos, né, dos técnicos administrativos das instituições de ensino superior do Brasil, vem atuando na linha de frente do combate, e principalmente também nesse tema que a gente também vem trazendo, vidas acima dos lucros? Então, a FASUBRA, né, desde o começo da pandemia, nós tivemos uma plenária, inclusive, com os trabalhadores logo no início, quando foi decretado pandemia, e ainda nem estávamos cientes de todo o boom que geraria. Nós estávamos ali com vários delegados, e depois percebemos o risco disso, mas naquele momento a gente já discutiu fortemente, né, qual que seria a postura da FASUBRA, né, porque a FASUBRA trabalha com base naquilo que os seus trabalhadores falam que é a nossa política. A nossa política votada foi o seguinte: primeiro, uma continuação na luta pela revogação da emenda constitucional 95. Foi a primeira questão posta, né, como uma política que a federação continuaria colocando, e nesse momento, como vital para conseguir recursos e condições para atender os pacientes
e também para nos dar condições econômicas, condições de vida, no momento onde a gente sabe que sim, há um rebaixamento da economia, mas um rebaixamento necessário para salvar vidas. A outra questão foi entrar e colocar em prática a campanha Todas as Vidas Importam. Naquele momento, já saíam algumas portarias das universidades, liberando os professores e alunos para trabalho remoto, suspendendo as atividades acadêmicas, mas ainda colocando os técnicos administrativos como trabalhadores que continuariam diretamente ali nas universidades, nas aglomerações, se colocando em risco, né, como se a vida do técnico administrativo não fosse importante. E também uma outra questão que é os trabalhadores terceirizados, né? Nós temos hoje uma grande massa de trabalhadores terceirizados, que já são trabalhadores que vivem com vínculo precário e que seriam mantidos como serviços essenciais neste momento, né? Trabalhadores aí que ficariam em risco, com acesso à saúde quase nulo, porque nós já sabemos hoje que o serviço de saúde que nós temos hoje, apesar de ser muito bom, porque existe um sistema organizado, com princípios, com diretrizes, com trabalhadores formados e capacitados, mas ele não dá conta da demanda que já tinha antes do Covid. Eu já vim, enquanto assistente social, acompanhando vários casos de família que procuravam uma UTI para o seu familiar, que estavam em prontos atendimentos, esperando para conseguir um atendimento e sempre solicitando intervenção. Olha, minha família, meu familiar já está há uma semana, precisa de UTI, pessoas morrendo sem serviço de UTI. E com o Covid a gente vê daí isso ficar escancarado, e agora com uma demanda 50% maior, né, que já vem demonstrando o número de internação e ainda precisando de um serviço que ainda mais é difícil de ter estruturado, que é os UTIs, né? Então, assim, nós fomos para a linha de frente, falando todas as vidas importam, os terceirizados, os técnicos administrativos, todo e qualquer trabalhador, todos eles devem serem prevenidos, né? E aqueles que precisam estar na linha de frente, precisam de condições de trabalho. Então, nós pedimos reestruturações dos HUs, né, como hospital-escola, como referência para atendimento especializado. Saberíamos que nós estaríamos lá atendendo aqui, onde eu trabalho no HU de Dourados, nós somos um hospital referência, estamos organizados para receber o Covid, então pedimos reestruturação, porque a gente já tinha pouco material. Nós não tínhamos capote básico para utilizar para caso de outro tipo de agente infeccioso, né? Eu acompanhei aqui nos primeiros dias pessoas tendo que ser colocadas em saco de lixo, porque a gente não tinha saco mortuário. Essa é a realidade que a gente vive do SUS. Então, a gente pediu reestruturação, a gente pediu que o governo enviasse verbas, investisse, para que a gente pudesse dar conta de atender. Também pedimos que os nossos sindicatos entrassem nas campanhas solidárias, que ajudassem os trabalhadores na reivindicação de materiais e de IPIs para sua segurança. Também temos estado na linha de frente aí solicitando que o governo federal, os governos dos estados e municípios olhem para os mais vulneráveis, né? Fazer política sindical, fazer política pública, não é só olhar para o técnico administrativo, mas é olhar para a sociedade como um todo. Afinal, nós estamos todos juntos, nós somos todos seres humanos e precisamos olhar a população à nossa volta e, assim, né, dar condições de vida neste momento. A solidariedade é muito importante, mas a política pública efetiva, feita desde o governo federal aos municípios, precisa ser concretizada. Então, isso é um pouco do que a FASUBRA tem feito também orientações aí para os sindicatos, lives sobre os processos jurídicos, sobre reforma administrativa, sobre os projetos de lei que querem tirar os direitos dos trabalhadores, aí com propostas ainda até os trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, ter corte de salário, ou ter congelamento, aqueles que estão aí se entregando e já vêm com um déficit salarial enorme, sendo cortado, enquanto outros aí, né, que esses sim, marajás, não pensam em nem um pouco em dividir um pouco o seu pão. Então, isso é um pouco que eu vou aí colaborando um pouco mais com as perguntas.
Obrigada, Nayara. Agora eu vou passar para a Viviane, né, falar um pouquinho da linha de frente, né, que é a FENASPES, que é a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, vem fazendo na linha de frente do combate ao coronavírus. Então, como é que está essa atuação, Viviane, da FENASPES? Então, Michele, gostaria de fazer um resgate do desmonte que já vem ocorrendo, né, com relação às políticas de seguridade social, né, isso envolve a questão da estrutura dos serviços públicos, né, nós sabemos que a seguridade social, né, que foi uma conquista histórica, com muita luta da classe trabalhadora, caminhando aí para a universalização das políticas públicas, ela já começa a ser desmontada, né, nos anos 90, a saúde, a previdência social, a assistência social, né, nem chega um momento, nem se materializa, né, essas políticas enquanto universais e já inicia um desmonte dessas políticas públicas. E a partir de 2016, então, a gente tem um acirramento desse processo, com várias contrarreformas dessas políticas, né, o congelamento aí, né, a PEC 95, que congela os gastos por 20 anos, né, e a gente vive uma crise, né, do capital, né, ampliada aí desde 2008, né, então é importante a gente colocar que o que a gente vivencia hoje não é uma crise apenas do coronavírus, né, é uma crise do capital aprofundada com o coronavírus, né, queria trazer esses elementos. A FENASPES, como eu disse, ela está em 20 estados, né, tem 20 sindicatos filiados à federação, e aí a gente tem os hospitais federais no Rio de Janeiro, né, que já estavam desestruturados, sem recursos humanos, já muito fragilizados, né, antes mesmo do Covid-19, e essa situação se agrava muito, né, com o Covid. Nós aí conseguimos, né, depois de muita pressão, muita reivindicação, a aprovação da portaria no dia 5 de maio, 11.259, que contrata aí 4 mil servidores para esses hospitais federais. No entanto, essa contratação é temporária, de 6 meses, não é o concurso público, né, que é a busca por reestruturar esses serviços, né, e não se limitar apenas a esse momento de ampliação aí do adoecimento com o Covid. Então, esses processos seletivos são importantes nesse momento, sim, mas não atende à pauta de reivindicação histórica, né, da federação já há muitos anos, com a necessidade de concurso público, né, defesa por concurso público, para atender aí a essas diversas políticas sociais extremamente importantes. Vivemos aí diversos ataques, né, com relação à política do trabalho, né, hoje os trabalhadores são trabalhadores sem direitos, né, o trabalho hoje é um trabalho sem direitos, né, e aí medidas que foram sendo aprovadas, a medida provisória 927, a 936, que retira os salários de diversos trabalhadores nesse momento de crise, nesse momento que as pessoas precisam de renda. E aí nós atuamos bem na frente de previdência social, logo que iniciou esse processo de isolamento, né, a gente vive uma crise estrutural também no INSS, que já vem sendo desmontada essa política desde os anos 90, contra reformas, e a gente teve essa emenda constitucional 103, no final do ano passado, aprovada, né, contra a reforma da Previdência, que, assim, limita, né, o acesso, né, de diversos trabalhadores a essa política. Nós tínhamos a situação de 2 milhões de pessoas aguardando, né, um benefício previdenciário assistencial dentro do INSS. Isso já vem se ampliando ao longo do tempo, né, em virtude da falta de servidores públicos, né, e diante disso o INSS implanta um processo de trabalho que tem intensificado, né, o trabalho dos servidores, né, alguns servidores trabalham 12 a 15 horas por dia, então é uma pauta que a gente vem reiteradamente, né, conversando com a gestão do INSS, tentando diálogo, reivindicando alterações com relação a isso. Os servidores já estavam muitos no teletrabalho, e agora
quase a totalidade desses servidores estão no trabalho remoto, tendo intensificado o seu trabalho e cobranças por metas de produtividade, né? A gente percebe que a perspectiva, né, da direção, né, da presidência do INSS é retirar a jornada de trabalho, né, e impor a produtividade, né? A gente está falando daquele trabalho por peça, tanto que o trabalhador produz, ele vai ter de remuneração, né? Então, essa é uma pauta que a FENASP tem incidentemente, reiteradamente, né, colocando, discutindo com os servidores, né, com os trabalhadores da Previdência Social. Então, a FENASP, ela tem essa perspectiva, né, de atuar junto aos servidores, né, que estão aí tendo diversos direitos retirados, mas também ao conjunto da classe trabalhadora que necessita desses serviços públicos, né. Por exemplo, logo que saiu o processo de isolamento social, uma das reivindicações da FENASP foi até feito um abaixo-assinado solicitando que o INSS concedesse todos os benefícios que estavam aguardando análise, minimamente de forma temporária, até que esse período, né, passasse para esses trabalhadores que necessitam de renda, né, para manter as suas necessidades básicas. Tivemos ontem uma denúncia, hoje, uma denúncia que nos chegou, por exemplo, dos trabalhadores da enfermagem, voltando, né, à questão da saúde do Rio de Janeiro, os trabalhadores da enfermagem estavam dormindo em colchonetes no chão, né, no Maracanã. Então, assim, a gente observa que cada vez mais, né, os servidores estão, sim, tendo seu trabalho intensificado, né, a perspectiva é de congelamento de salário, ou seja, eu acho que o conjunto dos servidores públicos já vivenciam uma reforma administrativa, né, na minha perspectiva, na minha avaliação, nós já temos uma reforma administrativa em curso, né, e quando sair, de fato, uma proposta que é a perspectiva do Estado, né, aí eu acho que a perspectiva vai ser de destruição, né, dos serviços públicos e a privatização deles, porque esse é o direcionamento do Estado, privatizar, né, vender todos os serviços públicos extremamente necessários, né, para milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras desse país. Obrigada, Viviane. Pode passar para... Obrigada, Viviane. Agora eu vou passar a palavra para a Elaine Pelaz, né, que é a nossa representante aqui do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional de Saúde é o nosso controle social, tá? A nossa representação na defesa incansável, né, da saúde pública, do nosso Sistema Único de Saúde. A gente vê aí o quanto que o Conselho Nacional vem se reunindo, tanto na mesa diretora, quanto nas comissões, se manifestando através de notas, de representação. Então, Elaine, podia contar para a gente como é que está esse enfrentamento, né, que vocês vêm fazendo ao combate ao coronavírus? Bem, queria, né, também salientar o quanto o Conselho Nacional de Saúde, né, só consegue tocar as suas lutas, né, pelos seus membros, né, pelos trabalhadores, trabalhadoras, usuários e usuárias que contribuem como conselheiros e conselheiras, né, e que contribuem também como membros de comissões, né, no cotidiano, na vida do Conselho. Né? Então, nesse sentido, a SFOC, né, a FENASPES, diversas outras entidades aí, representantes que estão nos assistindo, têm uma contribuição fundamental para as lutas do Conselho Nacional de Saúde. Né? Defendemos um conselho que não é fechado nos seus muros, na sua sala, na sua plenária. Né? Um conselho que precisa aí, né, ter vida nas lutas sociais, estar presente nas lutas sociais, ao lado dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos lutadores e lutadoras, né, por outra sociedade e por políticas públicas mais justas. Né? E nesse momento a gente vem, né, enfrentando não só a crise sanitária que se instala com a pandemia de Covid-19, mas uma crise do capital que não é de hoje, né? Uma crise do capital já antiga, né, que ocorre em um país marcado historicamente por profundas desigualdades sociais, né, e pela apropriação privada,
dos frutos do trabalho coletivo e uma concentração de renda, mesmo em momentos de crise. Né? Ontem tive o prazer de assistir uma live com a professora Sara Graneman, militante em defesa da Previdência Social, das políticas públicas e por uma outra forma de sociedade, né? E ela nos trazia os dados do Credit Suisse, né? Um banco que apresenta aí a concentração de renda, né, em uma minoria, e brasileiros entre grandes milionários, mesmo nos últimos anos em que a gente já vivia, né, uma crise do capital. Né? E repito, uma crise que não é nova, né? Não podemos acreditar na falácia que é colocada por este governo. Então, temos aí, né, uma luta que é em defesa de políticas públicas e em defesa de trabalhadores, trabalhadoras. Né? Quando eu falo trabalhadoras e trabalhadoras, estou falando de toda a população, né? Estou falando da classe trabalhadora. Né? Então, a nossa luta, ela tem novos contornos nessa conjuntura de uma pandemia, né, mas ela traz elementos e traços da luta histórica que nós temos travado. Né? Vemos, né, um país em que o isolamento social ele não é sentido da mesma forma por toda a população. Né? Ele não é possível de ser vivenciado com direitos, né, com respeito, com direitos humanos como a gente defende por toda a população. Né? Então, essa é uma pauta que a gente possa aí ter uma defesa de políticas de seguridade social, políticas de moradia, de trabalho, renda, mobilidade urbana, saneamento básico, para que todas e todos, né, tenham as mesmas condições de realizar o isolamento social, né, e de reproduzir a sua vida, as suas necessidades básicas, a sua subsistência, né, nesse momento que a gente vive. Né, e reafirmando também a defesa do isolamento social. A gente defende o isolamento social, né, o fortalecimento e ampliação do isolamento e que a classe trabalhadora tenha condições de vida e também de trabalho para poder estar nesse isolamento. Né? Infelizmente, mais uma vez, uma crise do capital e uma crise sanitária, a conta tem sobrado para a classe trabalhadora. Né? São diversas as MPs, diversas as medidas que vêm sendo tomadas para socorrer bancos, para socorrer empresários, para socorrer o capital. Né? E a renda emergencial, por exemplo, né, foi uma luta para que se conseguisse um valor, né, acima do que o governo desejava, mas ainda assim irrisório, e que permanece com muitas barreiras de acesso. Né? Então, a partir aí dessa compreensão, né, da totalidade das lutas sociais postas nessa conjuntura de pandemia da Covid-19, que o Conselho Nacional de Saúde tem reafirmado algumas das suas pautas. Né? Primeiro, a revogação da Emenda Constitucional 95, né, que vem tirando aí mais de 22 bilhões do orçamento da saúde nos últimos anos. A defesa da regulação estatal de leitos públicos pelo SUS, né, de uma fila única, que as pessoas não morram ou não permaneçam em uma fila desumana por não ter recursos para pagar um plano de saúde, né, e que a gente possa avançar para a pauta da estatização dos serviços de saúde do Brasil, né, que infelizmente é uma lacuna que vem desde a Constituição de 88, né, e os debates aí para a construção do SUS, mas então a nossa defesa é fila única já, né, e que a gente possa aí avançar para a estatização, né, lembrando que o governo federal entregou pouquíssimos leitos dentro daqueles que ele havia anunciado. Né, os 2.000 novos leitos anunciados pelo governo já eram pouco, né, para a necessidade que está colocada, e desses aí poucos foram entregues e de modo desigual no país. Né? Alguns estados receberam, outros não. A defesa, né, que a gente tem do equipamento de proteção, EPI, para todos e todos os trabalhadores, e aí não só os profissionais de saúde, mas profissionais do SUAS, profissionais dos transportes, né, de todos os serviços que precisem, né, que tenham de fato atividades essenciais.
né, sinalizando aí que, infelizmente, né, há um alargamento desse essencial, e a gente tem visto aí serviços que não são essenciais de fato e concretamente, que têm sido postos como tal para privilegiar empresários, né? Ou a burguesia que não quer ficar sem os seus serviços de cabeleireiro, sem a exploração da doméstica e das diaristas, né? A testagem ampla, né? E a notificação em bases realistas, né? A testagem dos profissionais né, dos profissionais de saúde dos serviços essenciais, né, a testagem de toda a população é o necessário como parte de uma política séria de vigilância em saúde e de acompanhamento dessa pandemia, né? E se a gente já pensa que é necessário a testagem de todos, que dirá dos trabalhadores e trabalhadoras que estão em serviços essenciais, né? Não só na saúde, é importante a gente frisar isso, porque muito se pede teste para profissional de saúde, e a gente precisa, né, sendo o Conselho Nacional de Saúde, temos a nitidez de que essa demanda é do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, e não só da saúde. Lembrando, né, que a gente tem aí uma estimativa do Conselho Nacional de Saúde realizada pela Comissão, né, de trabalho dentro do Conselho, que coloca que a gente pode chegar a 365 mil casos de Covid entre profissionais de saúde. Né? E a gente precisa cobrar do Estado o levantamento sobre o adoecimento e os óbitos de trabalhadores e trabalhadoras em geral. Né? Queremos a testagem, a notificação dos casos e que, dentre esses casos, a gente saiba, né, o conjunto da população que vem sendo atingida, né, pela Covid-19 em adoecimento ou em óbitos, e também quantos trabalhadores e trabalhadoras de serviços essenciais têm sido atingidos, quantos desses são negros e negras, que é um dado fundamental em uma sociedade marcada, né, pelo racismo estrutural, né, e por acesso desigual de negros e negras aos serviços de saúde e às políticas sociais em geral, com baixos salários, com menos informação, com maiores índices de exploração. Né? E fundamental, né, mais investimentos em ciência e tecnologia, né, e na indústria nacional. A gente poderia ter hoje condições aí de produção de insumos e equipamentos para dar conta das necessidades do país, né, sem recorrer ao mercado externo, né, em uma conjuntura aí, né, de disputa por esses insumos e equipamentos, mas tivemos aí, ao longo de diversos anos de neoliberalismo, o desmonte de parques industriais, né, o desmonte da capacidade produtiva do Estado e da indústria nacional, né, sem contar os ataques à educação e à ciência e tecnologia. Então, é o momento, mais do que nunca, né, da gente cobrar essa conta, né, e reivindicar aí o fortalecimento, né, desses setores. E, fundamentalmente, né, para eu tentar encerrando essa parte, que a gente possa reafirmar a luta contra todas as formas de privatização da saúde. Né? Não podemos aceitar a saúde suplementar, não podemos aceitar que planos de saúde tenham ganhos e não podemos aceitar que as OSs, as fundações estatais e a EBSER, com aí, né, índices de exploração e de descumprimento de contratos, né, já apontados por diversos órgãos, que continuem a explorar a saúde, né, e a ter ganhos a partir da exploração privada de uma atividade que deveria ser pública e que é direito de todos e todas. Né? Acho que a pandemia mostra isso para a gente. A saúde de um indivíduo impacta em toda a coletividade. Né? Uma pessoa não vai ter saúde se a coletividade não tiver. Né? Não há como dizer que ela tem saúde porque não tem uma doença. Ela vai ter saúde se ela tiver moradia. Ela vai ter saúde se ela tiver saneamento, educação, lazer, renda, trabalho, previdência, assistência social. Né? E tudo isso precisa aí de políticas públicas da atuação do Estado
para que sejam concretizados esses direitos e a saúde na sua perspectiva ampliada. Então, por isso, saúde não se vende, saúde não pode ser vendida, saúde precisa ser, sim, um direito humano, né, como de fato está nas regulamentações. E para finalizar, né, nessa perspectiva de saúde que a gente tem, a participação popular é fundamental. Muito tem se falado em ciência, muito tem se falado em tecnologia, e isso é importante, nós defendemos mais investimentos. Mas a gente precisa trazer para o centro do debate o popular, os usuários e usuários, né? A participação de usuários e usuárias e dos trabalhadores e trabalhadoras nos rumos das políticas públicas, na construção dos protocolos que estão sendo elaborados, né? No pensar e no fazer da política cotidiana, ela não pode ser a ciência dura, descolada do popular, descolada da população e descolada do trabalho, né? Então, a gente precisa fazer essa defesa e lembrar que não existe ciência neutra, né? A ciência, assim como as políticas públicas, são resultados de disputas entre o capital e o trabalho, de disputas entre o público e o privado também, né? E precisamos disputar esses rumos, né? Para isso, a participação popular, a participação das comunidades, né? Não estou falando apenas de quem trabalha nos equipamentos, mas também das comunidades, das periferias, das favelas do Rio de Janeiro e dos diversos outros locais que precisam participar através de comitês populares, através dos conselhos, né, que já existem, e de outras formas que a gente precisa criar de organização da classe para que a participação popular esteja presente, né? Não há como ter uma política de combate à pandemia que atenda às requisições da classe trabalhadora sem essa participação, né? E não só com ciência, como se a ciência atendesse a todos os interesses igualmente. Isso é uma falácia, né? A ciência, as políticas, né? Tudo tem um direcionamento, né? E a gente precisa estar na disputa por esse direcionamento. Então, é um pouco nessa perspectiva, né, que o Conselho Nacional de Saúde vem trabalhando. Obrigada, Elaine. Vários temas aqui foram abordados, né, como revogação da Emenda Constitucional 95, que também é a nossa luta, tanto da SFOC quanto o FONASEF, né? Então, assim, na verdade, a gente lutou pela nem aprovação dela, ainda quando ela era a PEC 241, desde 2016. Acho que isso é bom a gente frisar a luta do conjunto dos trabalhadores, né, dos servidores públicos federais, que desde 2016 lutamos contra a implementação dessa emenda, que a gente já sabia o quanto que isso ia impactar na população e no povo brasileiro. Vários temas aqui também foram abordados, que a gente vai retornar também para falar, né, sobre condições de trabalho, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa que esse governo vem fazendo, que não quer revogar a Emenda Constitucional 95, mas faz outros aspectos para retirar direito dos trabalhadores e condições. Mas a gente tem algumas perguntas aqui, que os nossos internautas vêm fazendo. O Paulo Garrido, ele pede, né, para que Elaine, Viviane, Nara abordem a irresponsabilidade de Osmar Terra, né, o campeão da fake news. Lembrando que o Osmar Terra é um cara que vem atacando a Fundação Oswaldo Cruz também, e eu, como representante do Sindicato dos Trabalhadores, né, a gente sempre repudiou veemente todos esses ataques que o Osmar Terra vem fazendo, e principalmente agora esse desserviço que o Osmar Terra vem fazendo. Eu acho que, na verdade, ele não deveria nem ter direito à voz neste momento, porque ele traz um desserviço no combate à pandemia. Então, por favor, Elaine, Viviane e Nara, sobre essas fake news que o Osmar Terra vem abordando. Eu acho que, colocando aí o Osmar Terra como um grande disseminador, mas também vários outros, inclusive o próprio governo Bolsonaro, né, com inúmeras fake news, e a gente já vê aí até uma CPI agora criada para discutir isso, porque não dá, e a fake news mata, e está matando muita gente no Brasil neste momento, mais do que antes, mas já matava quando você elege um governo que se diz pelo povo,
mas na verdade ele representa a si mesmo e uma parcela da população, né, e assim mata indiretamente muitos trabalhadores e muita gente de várias formas no país, inclusive de fome, quando a fome volta no Brasil. Então, assim, a fake news para os trabalhadores da saúde, então, assim, chega toda vez que a gente vê uma notícia falsa que repercute direto no nosso trabalho. É muito difícil lidar com isso, porque, de fato, quem vai ter que escolher, quem vai viver, é o trabalhador que está lá na ponta. Não é o Osmar Terra que escolhe quem que vai viver naquele momento porque não tem um respirador, ou porque não tem leito, né? Não é ele que coloca um corpo, né, num saco de lixo de uma criança, porque não tem condições de trabalho, né? Então, não é ele que todo dia precisa se paramentar inteiro para o atendimento e depois chega em casa morrendo de medo de contaminar a família, né? E há tempos aí sem abraços, sem cuidado também a si mesmo dos profissionais. Então, assim, totalmente desumano o que tem sido feito. E enquanto trabalhadores, nós precisamos enfrentar as fake news e colocar como ela de fato é um problema. E diante disso, assim, não tem como não falar. Fora Bolsonaro, fora Mourão, porque com este desgoverno, muitas vidas vão morrer, o nosso Brasil decai, ninguém discute a dívida pública e o juro dos bancários, e eles só ganham enquanto nós, brasileiros, estamos pagando com a própria vida. Então, assim, é um desserviço, e vamos fazer enfrentamento a todas essas pessoas que têm feito fake news, e não vamos também transmiti-las, né? Eu acho que é um compromisso nosso também, de sempre verificar as informações e ter comprometimento com a verdade e com os trabalhadores. Obrigada, Nara. Agora, a Viviane, rapidamente aí para a gente seguir o debate. Você deve. Bom, o Osmar Terra, ele foi ministro do MDSA por 2 anos, 2016 a 2018, no período do governo do Temer. A gente sabe da destruição que ele já fez naquele momento da política de assistência social, ao Instituto Nacional de Seguridade Social, que estava vinculado naquele momento ao MDS, com diversos desmontes de estrutura, de orçamento, né? Então, assim, por aí a gente já sabe, né, algumas características que ele tem uma história longa com relação a isso, mas só citando essa. E a questão do fake news é algo que se disseminou, né, nesse governo que é legítimo, nesse governo que é genocida, né? Então, não seria diferente a postura dele dizendo que não necessita de equipamento, não necessita de pena, né? Isso é a classe trabalhadora. Quando se coloca, né, que Oi, Viviane, tá falhando muito, desculpa, vou ter que interromper, porque a gente não está conseguindo te ouvir. Aí eu vou passar para a Elaine fazer esse comentário, por favor. Depois a gente volta para a Vivi, se ela tiver resolvido, né? Bem, o que dizer do Osmar Terra, né? Primeiro, de acordo com o levantamento do Congresso em Foco, é o parlamentar que mais divulga fake news, né? Foi feito o levantamento aí de centenas de postagens de 22 parlamentares, né? E ele é o responsável por 23,9% dos posts de fake news desse grupo de parlamentares e 32,9% das interações no Twitter, né? É um dado que vai até abril. Imagino que se fizermos hoje, isso aumenta bastante, né? Um defensor, né, da terra plana, um defensor da cloroquina sem fundamentações, um defensor, né, de que a vida, né, continue, na verdade, uma defesa de que tudo continue como antes, que é a defesa da morte para a classe trabalhadora, né? E é a pessoa, né, não por acaso, que esteve à frente,
né, de um ministério no governo Temer e que modificou a política de álcool, drogas e saúde mental, favorecendo o setor privado, as comunidades terapêuticas, né, favorecendo essa forma de privatização, né, não clássica, sob a forma de uma instituição que não há um pagamento direto, mas que usa recursos públicos do Estado, né? E defendendo a internação compulsória, violações de direitos humanos e todo o histórico dessas comunidades terapêuticas que são os novos manicômios, né, deste século. Então, não é demais lembrar isso, porque nós fizemos uma saudação a enfermeiras e assistentes sociais, né? E estamos no mês de maio, que é um mês da luta antimanicomial, né? De lutadores que vêm aí se colocando contra a segregação, contra as violações de direitos humanos, contra o confinamento, né? Que essas instituições que o Osmar Terra defende, implementou, trazem para usuários e usuárias de saúde mental em uso abusivo de álcool e drogas, né? Então, deixe ser. Não esperamos nada diferente, né, do que a defesa de uma política conservadora, genocida e de fake news, né, com nítido sentido de violar direitos, né, e de favorecer os seus interesses, que estão longe de ser os mesmos que os nossos. Obrigada, Elaine. Eu acho que também a gente tem feito esse debate importante, mas eu acho que a gente é preciso também pensar no pós-pandemia, né? Então, gostaria de fazer uma pergunta, né, mesclando um pouquinho, que a gente viu que esse governo não quis revogar a Emenda Constitucional 95, enquanto isso está fazendo uma reforma administrativa com várias PECs, com várias tentativas de medidas provisórias para atacar os servidores públicos e automaticamente o serviço público, né? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho como será a nossa atuação, né, como servidores públicos, militantes da área da saúde, ativistas, sindicalistas, enfim, no pós-pandemia, porque, assim, pelo que tudo que está se encaminhando, a gente, né, com o governo que não defende isolamento social, hoje, de novo, se reuniu com os empresários, defendendo isolamento vertical, colocando o lucro acima das vidas, a gente está caminhando por tudo que já aponta para ser o epicentro do Covid-19 no mundo. Então, como a gente vai atuar no pós-pandemia com esses ataques aos servidores públicos, ao serviço público, com falta de políticas públicas? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês em relação ao pós-pandemia. Então, a política que nós vínhamos seguindo, inclusive na nossa última plenária, no início da pandemia, a discussão foi o seguinte: não dá mais para esperar, o momento é de resistência nas ruas, né, é de greve geral dos trabalhadores, e nós, inclusive, saímos dessa plenária em março com um comando unificado com o Andes e com o Sinasef e a Fazubra, para que após a pandemia nós escolhêssemos uma data para fazer uma resistência de braços cruzados e de muita intervenção e mobilização social contra esse governo, que quer nos matar diretamente, não tem nem vergonha de dizer isso, está enfraquecendo todo o sistema democrático, né, e fortalecendo ideias de regime militar, de golpe de Estado, e nós percebemos, então, que o nosso enfrentamento vai ser junto com os trabalhadores e trabalhadoras nas ruas, né, um enfrentamento direto contra esse governo, e assim, resistindo e mudando esse cenário político. Nós não vemos outra forma de fazer além do enfrentamento direto e enfrentamento nas ruas. Nós tínhamos o dia 18 como um dia de greve geral dos trabalhadores da educação e saúde já marcado, mas com a pandemia nós suspendemos porque nós fomos sensível e, na verdade, entendemos que não era o momento, né, de aglomeração, diferente do que o governo tem feito.
suspendemos o nosso ato de rua, mas mantemos os nossos atos virtuais, orientando, né, a população em geral, desmentindo as fake news, mostrando como que essa política genocida, essa necropolítica do governo Bolsonaro vai nos matar, vai ela sim nos empobrecer, vai aumentar a desigualdade social, não vai, ela já está aumentando a desigualdade social. Então, nós esperamos todos os trabalhadores nas ruas conosco, nesse enfrentamento, e nós não podemos esquecer e nos tornar insensíveis a tudo que tem sido feito e a todo o genocídio neste momento de pandemia. Obrigada, Nayara. Então, gostaria de ouvir a Elaine, né, sobre, né, o que o Conselho Nacional tem discutido sobre o pós-pandemia. Sem dúvida, né, o pós-pandemia nos coloca onde é o nosso lugar, né, onde nós não podemos estar hoje, infelizmente, que são as ruas. Né? Nenhuma outra forma de mobilização substitui a organização coletiva da classe trabalhadora em atos e mobilizações nas ruas, né? Em paralisações, em greves gerais. Né? Sabemos que conselhos como o Conselho Nacional de Saúde, alguns mandatos parlamentares à esquerda, conselhos profissionais, sindicatos, né, são espaços, né, que têm se constituído em sujeitos importantes para verbalizar as nossas lutas, né, para organizar trabalhadores e trabalhadoras, mas o espaço fundamental e central são as ruas. Né? E teremos aí uma luta, né, porque certamente, né, a voracidade do capital para aferir seus lucros, né, para achar saídas para sua crise antiga, né, para explorar os trabalhadores, para retirar direitos, para matar pobres, negros, negras, moradores das periferias, ela virá com toda força. Né? E só a organização, enquanto classe trabalhadora, é que pode ser um caminho para nos contrapormos a isso. Né? Sem dúvida, teremos que manter, né, lutar para manter os pequenos ganhos emergenciais, né, que temos tido aí com auxílio emergencial. Precisamos ampliar isso, né, mas precisamos somar às pautas emergenciais pautas mais estruturais e estruturantes, né, da proteção social, dos direitos e de uma política de Estado para trabalhadoras e trabalhadores. Né? Temos aí que seguir na luta pela revogação da EC 95, pela revogação da reforma da Previdência, né, pela revogação da terceirização e da reforma trabalhista, né, e de qualquer outra medida que corroeu direitos historicamente conquistados com muita luta. Né. Então, é retomar pautas históricas, né, e, fundamentalmente, é a gente lutar para aumentar o poder popular e diminuir o poder do capital. A Ellen Wood, uma autora que eu gosto muito, diz num livro que se chama Democracia contra o Capitalismo isso, né? Que você reduz o poder do capital aumentando o poder popular, a conta não tem como ser outra. Né? É tensionar, é aumentar a correlação de forças para o nosso lado, né? É aí buscar unificar lutadoras e lutadoras em torno de pautas comuns e não perder o norte da luta anticapitalista. Não temos ilusões de ganhos, né? Não temos ilusões das condições que trabalhadoras e trabalhadores devem ter de vida e trabalho nos limites desse sistema explorador, opressor e genocida. Né? Então, é a luta, né, para que a gente resista aos retrocessos, amplie direitos e políticas públicas e avance para uma sociedade mais justa, diferente dessa, anticapitalista, sem exploração, sem opressões. Né? E isso aí é a classe trabalhadora, né, que vai poder nos dar, né, nos trazer com muita luta. Né? Então, não haverá nenhum ganho, né, se não for pelas mãos dos trabalhadores. Então, é por isso que a gente tem que seguir organizado, né, e tem aí que manter as nossas pautas históricas e ampliá-las no pós-pandemia. Obrigada, Elaine. A gente já vai caminhando um pouquinho já para o final, mas gostaria de falar, né, que a SPOC, né, juntamente com várias entidades, ontem foi o lançamento do Manifesto Leito para Todos, né, com presença do Conselho Nacional de Saúde, de várias entidades, pesquisadores, enfim,
pois entendemos que a vida está acima de tudo, né, principalmente acima dos lucros, e defendemos uma fila única entre o SUS e os leitos privados. Gostaria também de convidar a todas e todos os profissionais de saúde a participarem da campanha da Internacional do Serviço Público, que é Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. Por favor, acessem o site Trabalhadores Protegidos, tudo junto, né? trabalhadoresprotegidos.com.br. E agora eu gostaria de que vocês, Elaine, Nahara, pudessem fazer as considerações finais sobre o nosso debate aqui, que foi muito enriquecedor, várias participações aqui de vários comentários. O importante é a gente estar debatendo e discutindo, principalmente os trabalhadores da área da saúde, da assistência social no enfrentamento da Covid-19. Inicio encerrando, falando que hoje, ainda nem no pico da pandemia no Brasil, estamos com 14 mil mortes. E isso é um desastre que, pela forma que o governo vem tratando, vai piorar. Neste momento é momento de fazer resistência virtual, política, direta, contra o governo federal, principalmente, porque até muitos governos estaduais têm tentado fazer uma contraproposta, mas o governo federal não dá suporte e ainda questiona, coloca-os como irresponsáveis no momento onde todo cuidado é necessário. Então, que os trabalhadores da saúde, assim como eu, continue denunciando todas as práticas de opressão que acontecem nos hospitais, que continuem denunciando a falta de materiais, de recursos humanos e IPIs obrigatórios e básicos para o atendimento, e utilizem dos conselhos, né, o conselho da sua profissão, utilizem dos seus sindicatos, utilizem das suas federações. Nós estamos aqui também como entidades sindicais para dar o suporte necessário, jurídico, para fazer o enfrentamento junto com os trabalhadores. Não vamos ficar de cabeça baixa, calados diante dessa situação. Vamos fazer o enfrentamento e continuar reforçando o isolamento. Enquanto o governo só fala em reabrir e tocar a vida porque vai morrer gente, eu não abro mão de ninguém da minha família, de nenhum dos meus amigos, de nenhum colega de trabalho. Então, vamos continuar na luta pelo distanciamento, pelas condições de trabalho e pelo aumento do número de leitos, mas que também possamos, para além da pandemia, estruturar nosso serviço, ter condições de trabalho, termos gestões nos hospitais democráticas, né? A gente percebe aí saindo todos os conselhos, a participação dos usuários e dos trabalhadores dentro das instituições hospitalares. Aqueles que trabalham, que atendem todo dia, são colocados sem nenhum poder de fala ou até escuta dos gestores. Nós precisamos estar, assim, na centralidade. Nós que fazemos o trabalho, nós que construímos a política. Então, eu convido os trabalhadores a continuar resistindo, mesmo com tanto pesar, com muitas mortes sendo carregadas, mas que a gente continue na luta, fazendo enfrentamento contra esse governo, contra essa política, essa necropolítica do governo Bolsonaro, e lutando juntos, de forma solidária, pela saída desse governo e por um novo Brasil, por um país que realmente tenha uma democracia, um país socialista, um país que pense nos trabalhadores como o principal fonte e não como o lucro acima da vida de todos. Eu quero agradecer o convite e quero colocar à disposição a Fazubra de todos os trabalhadores para que a gente continue junto nessa luta, que não vai ser fácil, que está sendo árdua, mas nós vamos continuar firmes e vamos vencer todos juntos nas ruas este governo. Obrigada, Nahara. Vou passar agora a palavra para a Elaine fazer suas considerações finais. Eu quero reforçar, né, a minha saudação
né, e a minha solidariedade e o somar na luta com as entidades aqui representadas, né, o FONASEF, a ASFOC, a FASUBRA, a FENASPES, né, dizer que o Conselho Nacional de Saúde está aí junto nessas lutas, né, reforçar o chamado para a campanha do Conselho Nacional de Saúde, proteger o trabalhador é proteger o Brasil, né, onde é possível aí acessar dados sobre a proteção aos trabalhadores, né, a orientação de encaminhar denúncias ao Ministério Público do Trabalho, aos sindicatos, né, a coletivizar as lutas. EPI é direito, né, proteção dos trabalhadores e trabalhadoras é direito e precisa, como tal, ser reivindicado coletivamente, né. E dizer que a nossa luta, né, na pandemia parece estar longe de terminar e no pós-pandemia seguirá reafirmando as nossas bandeiras de luta, reafirmando as pautas que a gente trouxe aqui e que nos marcam historicamente e que são necessárias, né, para a construção de um sistema de proteção social universal e mais solidário e para a construção de uma sociedade mais justa que essa. E para finalizar, eu deixar vocês com uma frase de um revolucionário, de que gosto muito, Leon Trotsky, que nos diz: a vida é bela, que as futuras gerações a livrem de todo mal, de toda opressão e que possam desfrutar a vida plenamente, né? E o caminho para isso é a luta de classes. Então, deixo aqui a saudação, o chamado à luta do Conselho Nacional de Saúde, da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e também do Conselho Federal de Serviço Social, do qual eu faço parte. Obrigada. Obrigada, Elaine. Eu vou ler aqui o recado da Viviane, que infelizmente ela teve problemas lá de acesso à internet, a gente sabe, né, o quanto muita gente acessando, né, isso dificulta, mas a Elaine deixa um recado aqui, né, que ela pede desculpas, que a internet dela caiu, mas que está firme na luta com o conjunto da classe trabalhadora, em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do país, vida acima dos lucros. Abraço a todas e todos os lutadores e lutadoras. Eu vou aqui finalizando, eu gostaria de deixar um recado para vocês, assim, primeiro agradecer, né, imensamente o quanto, eu falo que essas lives, além da gente debater, são momentos que a gente tem a oportunidade de formação, né, então acho que isso também é muito importante a gente falar, e vou deixar aqui um recado para todos, que a ASFOC ela vem falando muito nas suas redes sociais, que é o preciso cuidar e cuidar de quem cuida. Somos linha de frente, somos ciência e tecnologia, somos Fiocruz, somos SUS, somos servidoras e servidores públicos, e nós temos compromisso com o nosso país. Lembrando também que a live do FONASEF, fica salva aí no canal do YouTube do Andes. Agradecer, né, imensamente a estrutura que o Andes também disponibiliza aqui para a gente estar fazendo essa live. E hashtag #AdiEnem. E lembrando, gente, que, como todos falaram, eu não poderia deixar também de falar um pouco da minha instituição, que agora, dia 25 de maio, ela faz 120 anos em defesa da saúde pública, em defesa do SUS, e ela está sendo muito atacada, e a gente convida também a toda a população que defender essa instituição centenária, que trabalha em si, sim, e muito pela vida dos brasileiros e de brasileiras. E agradecer a presença, né, e a participação dessas mulheres lutadoras que nos deram a honra de estar fazendo esse debate, né, sindicalistas, ativistas, militantes, e também aproveitar o espaço e denunciar que cada vez mais mulheres estão sofrendo violência doméstica nesse momento de pandemia e que é preciso ter mais políticas públicas de proteção e acolhimento para as vítimas de violência doméstica. Obrigada a presença de todas e todos que assistiram mais uma live do FONASEF, lembrando que ela fica no canal do YouTube do Andes. Acessem também a pesquisa que o Internacional de Serviço Público está fazendo, trabalhadoresprotegidos.com.br, e também a que o Conselho Nacional de Saúde vem fazendo, que a Elaine também falou. Muito obrigada e seguimos na luta. Viva o serviço público, viva o SUS,
e vamos que vamos nessa luta. E resistência, vamos resistir, porque isso tudo vai passar e a gente vai vencer. A gente é povo brasileiro e a gente continua na luta e na resistência. Obrigada, boa noite a todos e todas, e seguimos.